a ressuscitá-la. Durante o julgamento, após o voto de algum ministro, algum defensor também poderá pisá-la. Se a matéria está sempre em aberto, não há impossibilidade, exceto quando terminar o julgamento. E sabe-se lá quando vai terminar, com a possibilidade de embargo de declaração. Ou, em outras palavras, vamos passar o resto da vida discutindo a mesma matéria. Segundo, senhor presidente, tampouco corresponde à verdade dos fatos que esta matéria jamais foi enfrentada sob o ponto de vista constitucional. Perdão. Primeiro, é expressa em todos os precedentes que levaram à edição da sua 704. Que é claríssimo. Evidente. Então, em todos esses precedentes, a questão já foi discutida e resolvida à luz das normas constitucionais e das mesmas normas do juiz natural, do direito à ampla defesa, que compõem, que são elementares do devido processo legal. Mas não foi só apenas nesses precedentes. Também foi, eu recordei, enquanto ouvia com muita satisfação o brilhante voto do eminente revisor, no inquérito 2424, do qual fui relator, e que fui acompanhado pelo tribunal. E na oportunidade disse o seguinte, senhor presidente, disse o seguinte: a defesa do denunciado tal entendia incompetente esta corte para processá-lo e julgá-lo, alegando que o seu juiz natural seria o Superior Tribunal de Justiça. Mas, como deixei assinalado em outra oportunidade, carecia de interesse jurídico em pretendê-lo. Como em lapidar decisão deixou sentada esta Corte, em caso histórico, pelo voto de um dos seus mais brilhantes juízes, leio: a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é realmente instituída não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. A presumida independência do tribunal de superior hierarquia é, pois, uma garantia bilateral contra e a favor do acusado. Reclamação 403, voto conhecidíssimo do ministro Vitor Nunes Leal. E completei, senhor presidente, completei. Se a jurisdição, hoje o nosso computador aqui está com um probleminha, mas enfim. Ora, se a jurisdição especial, por prerrogativa de função deste Supremo Tribunal Federal, como a mais alta corte do país, é garantia constitucional do mais justo julgamento a que podem aspirar os titulares dessa prerrogativa, ainda que ditada por regra de conexão incontroversa, esta sim, invocável no caso, então, vê-se logo que o acusado não tem, sob nenhum argumento nem pretexto, interesse jurídico em renunciar a esse favor constitucional, que instituído não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público de seu bom exercício, e isto vale para todos os réus, integra os predicados objetivos do devido processo legal, para ser julgado por um órgão de categoria inferior. É que outro entendimento, além do mais, tornaria inconstitucionais, por ofensa à garantia do juiz natural que compõe o devido processo legal, todas as normas que, com exceção das regras constitucionais originárias ou primárias, prevêem foro especial por prerrogativa de função,
pois sempre os titulares dos cargos ou funções poderiam alegar que o seu juiz natural haveria ser de sempre um órgão de menor categoria que seria competente para julgá-lo se não existisse ou não fossem válidas as normas, inclusive as constitucionais derivadas, que lhes asseguram tal prerrogativa processual, que não se confunde com privilégio. A prerrogativa concerne ao cargo é, pois, irrenunciável. E esta garantia se estende a todos os demais réus que são alcançados pela conexão, que não pode dizer que serão mais bem julgados por órgãos inferiores do que pela mais alta corte do país. De qualquer maneira, e além disso, senhor presidente, eu acho que a esta altura, não obstante, nós já não estaremos aqui, não obstante se possa pensar em rever a súmula 704, a esta altura, no caso concreto, me parece de todo inconveniente, se não, com devido respeito, equivocado, proceder-se a um desdobramento. Em primeiro lugar, porque nós teríamos risco, na verdade, aqui não teóricos, riscos concretos de decisões contraditórias. Eu já aventei esta possibilidade, senhor presidente, num feito X, em que nós, contra o meu voto, com devido respeito, o tribunal entendeu de desmembrar um processo em que havia denúncia por crime de quadrilha contra 3 réus. O tribunal reservou-se a competência para julgar um deles e determinou que os outros 2 fossem julgados por juiz inferior. Ponderei naquela oportunidade que nós corremos o seguinte risco, de que, como o Supremo não pode examinar os fatos que vão ser julgados pelo juiz inferior, e nem a forciori o juiz inferior pode reexaminar os fatos que são julgados pelo Supremo, nós teríamos o seguinte problema: como reconhecer um crime de quadrilha em relação a um, se em relação aos outros 2 não saberemos se eles fizeram ou não fizeram o ato que lhes foi atribuído? E vice-versa. Como é que o juiz de grau inferior vai dizer que haveria crime de quadrilha em relação aos 2, se ele não poderia dizer que o terceiro participou ou não participou? Não fui ouvido, mas isso faz parte do colegiado, e nem me queixo. Mas logo em seguida, está em grau de embargo de declaração. Um caso, em outra hipótese, em que aconteceu exatamente isso. O Supremo aplicou uma pena X a um membro da quadrilha e o órgão inferior aplicou outra pena aos outros membros da quadrilha pelos mesmos fatos. E aí, com toda razão, os réus do órgão inferior que foram apenados mais gravemente interpuseram os embargos e agora indagam o Supremo Tribunal Federal desses embargos. Afinal de contas, se o fato é o mesmo, e se todos participaram de igual forma, por que os meus clientes lá estão recebendo uma pena muito maior do que aquela que foi aplicada no Supremo Tribunal Federal? No caso, nós temos várias imputações de crime de quadrilha. Então nós corremos o seguinte risco, que não é um risco teórico, de tese, risco concreto. E eventualmente o Supremo condenar ou absolver por crime de quadrilha alguns e o juiz inferior condenar ou absolver pelo mesmo crime. Segundo, nós temos inúmeros crimes imputados a título de coautoria. Como é que nós vamos sentir esse julgamento? Deixando que os juízes de grau inferior examinem os mesmos fatos do ponto de vista de alguns réus e o Supremo examine os mesmos fatos do ponto de vista de outros réus e aplique soluções diversificadas. Mais do que isso, senhor presidente, ou se é possível haver mais do que isso, esse risco, nós teremos um atraso. O fato de que, remetido um processo pronto a um juiz de grau inferior, teria um julgamento mais rápido, é alguma coisa discutível. Ontem, assistindo, por acaso, porque cheguei um pouco mais cedo em casa ontem, de televisão, um programa de televisão, vi um locutor de Jockey Club, que, como todos sabemos, irradia muito rapidamente, mais rápido do que o andar dos cavalos. Ele começou a ler parte do processo. E se chegou à conclusão que, se ele mantivesse o mesmo ritmo de
dicção, ele levaria aproximadamente 1 ano para ler 50.000 páginas desse processo. Em outras palavras, se nós remetemos agora este processo a outro juiz, é verdade que ele está pronto, mas só para este juiz começar a ler o processo, ele vai levar pelo menos, se for um bom locutor de corrida de cavalo, ele vai levar pelo menos mais de 6 meses para poder entender o que é que se passa. Essas razões pelas quais, senhor presidente, com o devido respeito, a belíssima tese sustentada pelo nosso queridíssimo ministro revisor, eu mantenho a decisão da Corte. Obrigado, Vossa Excelência. Vossa Excelência.